Olá, seres pensantes, eu sou Karen Panis. E eu sou Cássia Malman. E juntas nós estamos derrubando muros e construindo pontes. Esse é o Pode Tudo, um podcast onde nós falamos sobre diversos assuntos de forma leve e descontraída. E hoje nós vamos falar sobre um tema que adoramos conversar, Ká, que é sobre hipocrisia digital. O nome já é forte, né? Provocativo. Bom, as redes sociais, um novo canal, uma nova forma de comunicação, nova ferramenta de trabalho para muita gente. E novidade, estamos aprendendo a lidar com, estamos agora colhendo já alguns frutos dessa nova forma de viver. E alguns deles relacionados diretamente com o nosso trabalho, que é as emoções, né? Como as redes sociais vêm impactando o comportamento e o emocional da sociedade, das pessoas que consomem. E é bem importante a gente entender esse comportamento, porque a partir daí a gente aprende a lidar com, né? Então, quando a gente faz um paralelo, não que as redes sociais sejam um vilão, mas quando você faz um paralelo com a televisão, por exemplo, quando a televisão surgiu, não tinha ali, né, horário específico para determinado tipo de conteúdo. Tem até vários memes na internet que falam, né, domingo à tarde a gente assistiu o quê? Banheira do Gugu. E aí, hoje em dia a gente está falando do tipo de coisa que é produzido no YouTube, por exemplo, e que as crianças podem ou não podem consumir. Então, a gente está aprendendo ainda a lidar, né? Mas falando especificamente da forma como as redes sociais impactam na nossa vida, nas nossas emoções, a gente vê muito, né, Cá? Pessoas comunicando, usando a comunicação para conduzir a visão do telespectador, da pessoa que está lá, do seguidor, da pessoa que está do outro lado, para onde essa pessoa quer, mas que esse lugar é totalmente incongruente com as próprias atitudes, com a forma como... Então ela vende um lifestyle, mas a vida dela é completamente diferente daquilo que ela vende, ou ela vende um discurso, uma ideia, enfim... E isso acaba gerando uma confusão, está gerando uma confusão na sociedade, né? Então, por exemplo, eu vejo ali uma pessoa que eu sigo me dando dicas de alimentação e falando, vendendo ali uma forma, uma conduta relacionada com a minha alimentação, e eu começo a tentar viver aquilo, só que ela só vende uma parte. Então ela me fala, por exemplo, que eu preciso comer isso, isso e isso, me programar, me organizar, me planejar, e que eu consigo fazer isso sozinha, só que na vida dela ela tem 3, 4 pessoas que ajudam ela a fazer aquilo, e que para mim vai ser humanamente impossível dar conta daquilo que está sendo compartilhado ali sozinha. E eu começo a entrar num senso de insuficiência, de incapacidade, de que eu não consigo, de que eu não dou conta, de que eu sou um fracasso, que tudo que eu tento eu não consigo. Mas é porque não está sendo vendido ou informado ou comunicado todo a realidade. Isso a gente chama de hipocrisia, né? É uma hipocrisia eu vir aqui cagar umas regrinhas pra você, falar que você tem que fazer o jeito A, B, C, D, e lá em casa eu faço diferente. A internet, ela deu palco pra muito maluco, né? Não tem... claro, porque imagina, se a gente for pensar, porque é uma aceleração rápida, mas 20, 30 anos atrás, para uma pessoa se tornar uma influência em massa... tinha muitos quesitos para ela chegar nesse lugar. Não quer dizer que eram boas influências, né? Convenhamos. Mas havia um time, um grupo ali para que essa influência em massa resultasse numa manipulação em massa bastante conveniente para os interesses daqueles que estavam envolvidos. Ok, desde que o mundo é mundo. Uhum. A diferença é que agora a gente não precisa de uma grande estrutura, a gente não precisa de uma empresa time, por trás. Então, qualquer um com uma grande ideia pode... E isso é maravilhoso, porque nós tivemos imensos avanços, inclusive a internet também se tornou palco para muita gente inteligente. A internet se tornou palco para pessoas que talvez nunca teriam, na forma como era, espaço de fala para ser ouvido, e que trouxeram verdadeiras revoluções
Democratizou o conhecimento, né? Saiu da mão de pessoas de determinados lugares. Exato. Antes era só no livro, era só na universidade, agora está na rede o conhecimento. Exato, e que na grande maioria das vezes essas mãos eram mãos que tinham dinheiro, porque na verdade tu comprava espaço de fala, né? Claro que, evidentemente que não sempre, mas na grande maioria. Mas o que a gente precisa aqui é dividir, então é lógico, é inegável, é indiscutível que esse espaço que a internet traz, ele é maravilhoso. Mas tem a sombra, tudo tem a sombra. Aonde a gente coloca a luz, então aonde entra uma inovação, a gente vai ter um efeito rebote ali, aonde dá uma onda, eu vou ter um repuxo, não tem como. E aí olhando nesse repuxo, que é o que a gente chama dessa hipocrisia digital, a gente teve uma onda aí de pessoas que perceberam, pô, tem um megafone aqui, deixa eu subir no banco da praça e falar. Só que eu vou falar o que eu quero, então faça o que eu tô te falando, né? Só não dá uma olhada no que eu tô fazendo, na verdade, né? Só que isso tá impactando profundamente o que a gente tá vendo agora das crianças, uma nova geração, construindo as referências do que é realidade. Eu tava falando ali sobre... a pessoa mostra uma parte da vida, né? Então, tu vê, eu, por exemplo, tenho muita vontade de cozinhar muito bem como as pessoas cozinham na internet, mas não cozinho tão bem. Mas é maravilhoso tu ver aquela receita em 1 minuto ali, que é muito fácil, que é muito simples. Mas se tu parar com um pouco de lucidez para ver o vídeo, tu vai ver que quando começou já estava tudo picado, já estava tudo organizado, que aquela louça que ela foi fazendo ali entre a parte da receita, não apareceu quem lavou, né? E de repente foi a própria pessoa, mas é que essa parte ela não é conveniente vender. Então a gente compra o prazer das ações. A gente compra o prazer, uma geração inteira impactada pelo lifestyle de luxo, no sentido de ostentação. Então era galera ali impressionada, querendo o carro importado do Story, com o braço com o relógio, com não sei mais o que, com a marcaçãozinha lá em outro país, só que ninguém quer o esforço daquilo. Isso tá ali, isso também existe. Sim, e aí nesse viés há um perigo, né, que as pessoas então elas querem o resultado e elas vão buscar a qualquer preço. E aí, para sustentar aquele lifestyle e para poder vender também, que eu cheguei lá, sendo que chegar lá, de repente, ter um carro X, o relógio Y, a bolsa não sei o quê, viajar para Maldivas e tal, eu vou fazer parcelas, boletos, vou tirar daqui para poder pôr ali, para vender, metendo os pés pelas mãos, gerando um caos na minha família, enfim. E... isso levando para um exemplo maior, mas você estava falando do cozinha, tem um menino que eu adoro no Instagram, que ele ensina a cozinhar, que ele é muito engraçado, e ele coloca ele fala assim, vou botar isso aqui no forno, e ele põe dentro do freezer, vou pôr aqui no forno, vou pegar a batata do pé, batata do quê? Ele fala, vou pegar a batata de não sei onde, aí ele puxa assim as batatas de baixo e tal. E a quantidade de comentários que ele tem falando, onde eu compro esse freezer que também é essa geladeira que é 2 em 1. Tamanha a ignorância, a desconexão, nós estamos completamente desconectados, já está difícil para a gente... A minha mãe chama de emburrecendo, nós estamos emburrecendo. Eu acho que está difícil para a gente discernir, o nosso senso de discernimento está sendo impactado pelas redes sociais, a gente já não consegue discernir o que é real e o que não é. Já visto a IA? Você olha uma foto e fala, um vídeo, fala, isso aqui é inteligência artificial. E daqui a pouco eu tô duvidando da vida como um todo, porque eu acho que tudo agora é inteligência, porque, né, para me proteger de não ser enganado, eu começo a desconfiar e aí vou começar a invalidar o que de fato também é real. Então é um caos, né? E aí a gente olhar para isso, né? Por exemplo, a gente tem agora, a realidade do nosso tempo é que a grande maioria daquilo que é desejável a nível de construção profissional, do que essas crianças querem se tornar, tem relação de alguma forma em elas estarem vinculadas às redes sociais. Então, todas as profissões estão caminhando de alguma forma para estarem junto com aquilo ali. A gente precisa olhar com responsabilidade, é um tempo de olhar para isso com responsabilidade. Como eu posso continuar usando isso? Como eu posso continuar usando esse recurso, essa tecnologia, em prol de primeiro, de uma vida,
né, mais saudável, mas em prol também de eu me tornar uma boa influência para as pessoas ao redor. Eu acho que tem um lugar que a gente sempre fala dentro dessa hipocrisia digital, que é qual é a minha responsabilidade no caos em que eu estou inserido. Então, qual é a minha participação? Porque todos nós somos influenciadores. De vez em quando a gente pergunta lá, quem aqui é influenciador? Aí meia dúzia levanta a mão, geralmente aqueles lá que estão vestidinho tudo igual, né? Mas não, todo mundo é influenciador, todo mundo está influenciando alguém ao seu redor. E se a gente entende que nós todos estamos influenciando, então nós todos temos ali, claro, com a gente uma obrigação de, diante da forma como hoje as coisas estão, devolver para as pessoas a clareza, a verdade de como as coisas são. Pô, tua vida é boa, tem problema nenhum tua vida ser boa, sabe? Então a pessoa fala, mas então a pessoa tem um carro bom, não pode ostentar. Cara, ostenta, mérito teu, trabalhou, bora com o carro. Só assim, não conta pro colega que tá ali todo endividado que tu tá vendendo um curso de R$ 79,90 na plataforma que vai X te ajudar. e que tu vai ter aquele carro também em 2 meses. Fala a verdade, colega, porque faz 20 anos que tu tá trabalhando pra isso aí. Sabe? Aí é curso de vender curso para a pessoa aprender a fazer X dígitos em X dias. Não é real, amiguinho. Para te fazer o curso lá, só para te fazer o curso demorou mais dias do que tu tá prometendo que tu vai fazer. Então, assim, a gente tomar a responsabilidade que, obviamente, dá para ser um lugar de grande influência, contribuição social, mudança para o outro, mas fazer isso de um lugar de honestidade, né? Com o mínimo. responsabilidade, né? Eu acho que é justamente isso. Não somos contra, não estamos aqui falando certo ou errado. O ponto que a gente está trazendo é faça, mas faça com responsabilidade. Entenda qual é o desdobramento. A gente sempre diz, né, Cá? Eu não sei onde essa fala vai chegar. Eu nunca sei o impacto de uma ação minha. É a pedrinha lá na água, né? Eu não sei, vai reverberar e eu não sei onde isso vai chegar. Então, vai vender o curso, mas vende a real, fala a real. Por exemplo, né? Cresça no Instagram em não sei quanto tempo, porque a pessoa chegou no número de seguidores. Mas ela esquece de dizer que ela tá fazendo aquilo há 20 anos, há 15 anos, há 10 Exato. anos. Que sim, se você seguir a fórmula que ela fez, pode ser que você tenha o mesmo resultado, pode ser. Mas o fator tempo, eu omito. Claro. E aí, qual é o impacto dessa omissão, né? O que eu tô gerando na vida do outro? Então, é uma responsabilidade, né? Você se responsabilizar por aquilo que você está falando, se responsabilizar pela informação que você está dando, se responsabilizar. Não tem um jurídico, né, por trás das redes sociais. Então, é terra de ninguém. Exato. É uma terra sem lei. Exato. Eu acho que o antídoto para a gente diminuir essa hipocrisia digital que a gente vive hoje é justo a gente voltar para a responsabilidade social. Eu preciso entender que o que eu falo dentro do meu quarto, o que eu falo ali na mesa com o meu grupo de amigos, aqueles que escolheram estar ali, ok, agora o que eu falo na internet, eu tô dando voz e eu não sei aonde vai chegar. Eu não sei se tem um adolescente, eu tenho muitas preocupações em relação a isso, né? Questões de busca estética, disfuncionais, então eu não sei se não tá chegando numa menina de 12 anos, que está desenvolvendo naquela hora ali a sua psique e de repente eu tô cagando com a vida da menina. Daqui a pouco eu tô lá, pari as crianças e tenho uma estrutura e já tô na vida fazendo, viajando e daqui a pouco eu não sei como isso tá chegando lá na mãezinha que tá com uma criança pequena em casa, outras 2 lá e que o parceiro abandonou, eu não sei onde é. É minha responsabilidade, o outro não. Mas eu sou parte da construção de uma sociedade que inspira o outro a também entender o seu potencial. E se eu posso ajudar nessa construção dessa sociedade, se eu posso compartilhar a minha história, entendendo que eu faço isso de forma real, a motivar o outro, é a puta solução. A gente não precisa de muito, a gente precisa de pouco para a gente acabar com essa hipocrisia digital. E é uma era, a contaminação começou aí há 10 anos atrás e acho que é a nossa tarefa, quem está nas redes sociais, enfim, principalmente quem gera conteúdo. Ser parte da solução, não parte do problema, né? Exato. Cá, e você acha que dentro das redes sociais, dentro desse universo gigantesco que são as redes sociais,
para você ter sucesso, resultado, alcançar o teu objetivo ali dentro? Pode tudo? Não, não acho que pode tudo. Eu acho que o nosso espaço, ele termina aonde eu começo a usar um compartilhado com o outro. Esse espaço da rede social não é só meu, ele é social. Não pode tudo. Eu preciso ter consciência de que eu posso tudo no meu ambiente, dentro, fora não. Eu tenho que ter, com certeza, esse filtro, e eu acho que isso é uma construção mesmo, um convite a uma mudança de mindset mesmo, de olhar para isso e perceber, eu não posso tudo aqui. Isso aqui não é minha casa, é a minha conta, é a minha conta, mas tá na rede, colega. Para de se iludir. Ah, mas eu falei aqui no meu lugar, mas eu não tenho o direito de falar e tá ofendendo o outro, influenciando negativamente o outro. Então, acho que não. E para você? Pode tudo?